Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Não que o Corinthians tivesse tido uma grande atuação impedindo o Ceará de tal coisa. Como eu disse, o Ceará foi inofensivo. E o Corinthians fez o seu jogo. Com um meio-campo povoado, né? O Dorival fez algumas mudanças. O Maicon, que eu achei que voltaria, ficou no banco e entrou e teve que sair por conta de uma lesão. 15 minutos ele jogou apenas. Mas ele escala o Ranieri, o Martínez, o Bidon, aí sim ele volta para o time, e o Rodrigo Garro. Esse foi o meio-campo do Corinthians. Mas aí eu vou te dizer também o que me incomoda. Me incomoda um pouco olhar para o esquema tático do Dorival e ter muitas dúvidas sobre como o Corinthians está jogando. É um time que ainda não se encontrou, até pelas mudanças constantes que ele tem que fazer, muitas por necessidade, outras por escolhas técnicas. Eu tenho dificuldades de entender o Corinthians do Dorival. Porque o primeiro homem de meio campo, muitas vezes, para ele é o Maicon, mas ok, não vem sendo. Então, ele coloca o Ranieri. Mas quem faz a saída de bola é o Breno Bidon, que é um jogador de mais qualidade, e aí tá bom você ter um jogador de qualidade técnica, né, para buscar essa bola no pé do zagueiro. Só que o Bidon é um cara mais franzino. Então, quando ele confronta muitas vezes com algum volante, ele tem dificuldade. Eu acho que o Bidon tem que jogar ou num vértice pelo lado, mais próximo da área, e um cara para auxiliar o Rodrigo Garro. Acho que eles ali, se aproximando, poderiam render mais frutos. Mas o Bidon joga mais recuado. Um futuro mais saudável começa hoje. É por isso que a gente precisa ficar atento à alimentação de nossas crianças nas escolas. Em contrapartida, o Ranieri, que na minha opinião é um bom primeiro volante, ele acaba se soltando um pouco mais. E ele jogando fora de posição, o Ranieri é um cara, o Ranieri é um operário, com todo o benefício que a palavra pode ter. É um cara que cumpre a função que você determinar para ele, um cara abnegado, um cara voluntarioso, que, assim, não é uma virtuose técnica, né? Você não vai ver o Ranieri pisando na área, fazendo gol, muito difícil, mas ele é um bom destruidor de jogadas, é um bom protetor à frente da defesa. E o Ranieri não joga ali muitas vezes, porque é o Breno Bidon ou o Maicon que faz essa primeira função. E aí o Ranieri, numa ideia de estar alinhado, muitas vezes se desgarra, e aí eu não entendo muito bem, porque aí, para mim, você está invertendo as coisas. Aí o Martínez, que em algum momento está jogando pelo lado direito, daqui a pouco ele está lá no lado esquerdo. E eu fico tentando entender, e eu tenho dificuldades. Eu confesso que eu tenho dificuldades de entender esse Corinthians do Dorival. E o Rodrigo Garro? Bom, o Rodrigo Garro, que é o cara que no ano passado, especialmente, foi o melhor meia do futebol brasileiro, pifando o Memphis e o Yuri Alberto. O Rodrigo Garro, até por essa dificuldade, muitas vezes vem buscar esse jogo. Quando ele vem buscar esse jogo, ele normalmente está muito marcado. E aí você não tem a aproximação de um Breno Bidon ou de um André Carrilho, que não começou o jogo hoje, mas que deveria ser o cara mais próximo do Garro, para que ele consiga combinar jogadas. E aí, pelo talento dele, hoje ele conseguiu, inclusive, mesmo mais recuado, descolar um lançamento nas costas da defesa para o André Carrilho, que fez o cruzamento para o Thales Magno. Mas eu acho que o Garro, mais próximo da área, jogando de frente, ele poderia ter muito mais opções, tanto para finalizar gol, e o Corinthians está perdendo muito isso, essa finalização do Garro, como aconteceu no jogo do final de semana, em que o Memphis rouba a bola, e aí ele consegue atacar o espaço ali para finalizar. Mas muitas vezes eu vejo ele distante do gol. E eu acho que o Garro tem que estar um pouco mais próximo, mesmo que ele seja o construtor, ele tem que estar naquele setor nevrálgico do jogo, né? Que você pega a bola, me empolguei, que você pega a bola e já pifa o atacante. Ele jogando mais recuado, para mim não funciona. Então são ajustes que, assim, caramba, Dorival, já faz um tempo que você tá no Corinthians, né? Eu sei da dificuldade de elenco, eu sei que, tá faltando peças, tem que pedir reforços, tá tudo certo, mas, poxa, tem coisas que são meio claras e que estavam acontecendo aqui no time do Ramon de forma positiva e a gente elogiava. E as coisas negativas a gente fazia apontamentos. Nesse momento, cara, tem poucas coisas ainda a tirar do time do Dorival de positivo. Tem poucas. Eu ainda tô com dificuldade. Mas, vamos lá. Tô falando tudo isso porque, para não deixar de apontar aquilo que precisa mudar, mas não dizer para vocês que a solução é a mudança de técnico agora, tá? O Dorival renovou até o fim do ano que vem. O clube está vivendo um caos permanente, que vocês sabem. O time tem limitações.
E o Dorival chegou agora e tem uma multa e, assim, financeiramente não é interessante. Mudar o comando técnico agora, Vojvoda, que tá no mercado, Carpini. Gente, esqueçam, o Dorival é bom treinador. Ele pode não ser o melhor para o Corinthians. Ele pode não ter a cara do Corinthians. Ele pode não ter a sinergia, o DNA do Corinthians. Tudo isso que vocês falam, eu até concordo. Até posso concordar, tá bem. Mas ele é um técnico renomado. Ele é um técnico de uma prateleira que, se não é da primeira, pode ser da segunda. E é um cara que estava na seleção brasileira. Ah, não fez um bom trabalho? Então, assim, são duas coisas que eu tenho que analisar do Guinegão. Vontade não faltou, correu, isso é humildade. Pô, eu sou o Guinegão, eu sou quem que eu sou? Não sou o Guinegão, isso é o Corinthians, mano. É a chance da minha vida. Ele já, pô, o cara já entrou pra história, já pode mostrar pros filhos, ó, eu joguei no Corinthians, entendeu? Pega esse vídeo, baixa ele, né, mete a foto, o pôster em casa, mas assim, ele não vai ser jogador do Corinthians, porque ele não tem qualidade técnica suficiente para ser um titular do Corinthians no decorrer dos anos. Não vai ser em 25, não vai ser em 26, não vai ser em 27, não vai ser. Só que eu sei reconhecer também que o Guinegão, cara, pelo menos ele correu, mostrou vontade, isso é humildade, entendeu? Pô, eu tô estreando como titular, né? Eu vou correr, meu irmão, vou dar o sangue aqui. Eu posso não ser o Ronaldo Fenômeno, eu posso não ser o Liedson, eu posso não ser o Luizão, mas eu vou correr. Isso ele fez, velho. Né? Deveria ter falado isso ontem, o rapaz que ficou bravo comigo ia ficar feliz. Entendeu? Mas assim, agora, outra coisa, mas eu não posso deixar de dizer também, enganar vocês, e falar, pô, o Guinegão, com o passar do tempo, vai evoluir, tal. Meu irmão, o moleque quando entra em campo, você vê que é diferente. Acabou. Entendeu? Acabou. Quando o moleque entra em campo pela primeira vez, você vê o Malco. Pô, esse moleque aí vai dar jogador. O Neymar, né? O Robinho, o Jô. Você pega esses moleques já, os primeiros jogos você já vê. Esse é diferente. Ih, esse aí não vai dar em nada. Entendeu? Porque é isso, velho. Lembra? O Matheus Pereira, o Pirulão, ele tinha habilidade. Pô, ele era, meu irmão, era considerado craque o Pirulão na base. Entendeu? Só que futebol, o Pirulão é o Coronado. O Matheus Pereira era o Coronado. Você vê que era diferente, só que não tinha intensidade, não ia vingar. Então o Guinegão foi lá e demonstrou vontade, entendeu? Vontade. Então eu tenho que falar isso também. E agora, vai ser jogador do Corinthians? Não, é apenas um menino esforçado. Aliás, velho, o Corinthians hoje, só o Cauê Furquim, né, desses daí que pode ser diferente, tá? O Cauê Furquim pode ser diferente, a gente vai analisar ainda, né? Para ver se vai vingar. Mas não dá pra gente apostar no Guinegão, entendeu? Mas pelo menos correu, né? Pelo menos correu. Agora o Michael entrou uma vergonha. Cara, e sabe, velho, ó, gente, deixa o like aí pra nos ajudar, tá? Vamos bater uns 2.000 simultâneos aí, pelo menos, no programa, tá? Desculpa o atraso aí mais uma vez. O Maicon, pelo menos, né? O Maicon entrou, mas não aguentou. O Guinegão, pelo menos, correu. Cara, eu achei que o Corinthians jogou certinho, velho. Sabe? O Dorival ontem foi na humildade, né? Outro dia eu perguntei pro Dorival, falei, Dorival, vai usar quando o losango aí de novo aí, né? O torcedor quer saber, né? E ontem ele voltou com o losango, cara. Acho que pela primeira vez, desde que o Dorival assumiu o comando técnico do Corinthians, ele utilizou o esquema losango. Linha de 4, Ranieri na frente da zaga, Bidon. Salve, fiel corintiana! E olha aí, gente, né? Pra gente poder encerrar de vez aí esse tópico do jogo contra o Ceará, né? As notas da Fiel, né? Vocês votaram aí pelo meu timão e tá aí o resultado, né? Enfim, piores aí em campo, Bidon e Charles, né? Realmente aí foram os piores mesmo, né? Eu concordo com essa nota. E depois desse tem o Dorival, né? O Dorival recebeu a segunda pior nota aí, só atrás desses dois mesmo, né? E a melhor nota ficou com o Carrilho, né? Que entrou no segundo tempo ali, então, enfim, né? O Carrilho, ele tá mostrando que ainda é um jogador
é essencial no elenco, mesmo que ele esteja aí com a pressão para rescisão de contrato, né? Então, tipo, tem gente aí no bastidor do time que quer que ele saia do Corinthians, né? Mas ainda assim ele tá, enfim, né, pleno aí, isso é a maior nota do jogo, né?